Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos e o programa Dicas de Saúde aos domingos fica até próximo às 9 horas. 9 horas tem a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio Padre Cícero. Eu sou médico, clínico e do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida. Por exemplo, atividade física para todos, né? Independente da limitação, da idade, temos que movimentar o corpo. O corpo foi feito para o movimento e não para o repouso total. O repouso é para descansar, para se movimentar de novo. E também a gente estimula uma boa alimentação, que seria uma alimentação rica em fibras, cereais, frutas, verduras, e menos gorduras, menos açúcares, etc. Evitar os vícios, como o fumo, o excesso de álcool e outros vícios, piores ainda, ou iguais a esses. E falar sobre as doenças mais frequentes, seguir as campanhas do Ministério da Saúde sobre doenças. Estou aqui com o Carlos Eduardo, na operação de som, e você pode participar do programa ligando para 3512-2000. É o telefone que você faz pergunta ao nosso convidado, que já está aqui conosco, e já vou apresentá-lo. Você também, no 3512-2000, você pode escrever uma pergunta para o nosso convidado ou pode mandar um áudio. Sua pergunta pode ser em áudio, pode ser escrita ou pode ser falada, que o Carlos Eduardo recebe aqui a sua fala e nos passa, e a gente passa para o nosso convidado. Como eu falei, o nosso convidado é muito conhecido em toda a região do Cariri, todo o Ceará. É um amigo de muitos anos mesmo, não vamos dizer a quantidade de anos, Carlos, para não pensarem que a gente é velho, né? Mas são muitos anos. E é um amigo para sempre, né? Um amigo que a gente conta, né? Sempre. Estou falando do Dr. Carlos Vitorino. Dr. Carlos Vitorino é médico, é neurologista e geriatra. Formou na Universidade Federal da Paraíba em 77, fez residência médica em neurologia e eletroencefalograma no Hospital Marcílio Dias, Rio de Janeiro. Fez em medicina clínica, com tese na área de geriatria, com alterações do sono, ritmo circadiano em idosos com doença de Parkinson. É membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e é efetivo da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, na área de eletroencefalografia, eletroencefalografia digital e mapeamento cerebral. Foi professor muito tempo da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina FAMED-UFCA. É médico efetivo através de concurso da Secretaria Estadual. Eu estou falando aqui o currículo dele, mas se ele pode corrigir o que eu disser errado. o que mudou, né, atualmente. No estado de Ceará, ele é, portanto, médico efetivo e trabalhou também no São Vicente, de Paulo Barbalha, no antigo Santo Inácio do Juazeiro, que nem tem mais, no ambulatório de neurologia e geriatria, também laudando os eletroencefalogramas. Tem curso de especialização em administração de serviços de saúde pública e administrações hospitalar, pelo Centro de Pós-Graduação da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo. É pós-graduado em diagnóstico por imagem com ênfase em tomografia computadorizada e ressonância magnética pelo IES, Ensino Médico, autorizado pelo MEC, Colégio Brasileiro de Radiologia. Tem curso de tomografia computadorizada do corpo inteiro pela CEDIRP, Centro de Diagnóstico de Ribeirão Preto, São Paulo. E curso de especialização em Medicina do Trabalho ministrado pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. Participou de diversos cursos, pré-congressos e congressos nas áreas de neurologia e geriatria. Bom dia, doutor Carlos Vitorino, e obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Pérez, por ter me convidado. Bom dia ao Carlos Eduardo aí na mesa de som, né? E bom dia aos nossos queridos ouvintes da rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero,
que neste momento, né, estão nos ouvindo, né? Eu gosto de dizer ao doutor Pérez que são 7 horas da madrugada, porque domingo eu gosto de acordar mais tarde um pouquinho, mas estamos aqui para dizer alguma coisa, dar algumas dicas de saúde, né, aos nossos queridos ouvintes, sobre algum assunto interessante que possa interessar vocês, que vocês também podem interagir através de algumas perguntas que vocês queiram saber sobre um determinado assunto de geriatria ou de neurologia, mesmo que não seja do que nós iremos falar hoje, não é? E estamos às ordens aqui para falar sobre algum assunto, e o Dr. Pérez está aí do comando, não é? E vai fazer algumas perguntas e dizer, vamos falar. Isso. Hoje temos muitos assuntos que o Dr. Carlos Vitorino vai abordar. E nós vamos perguntar, e vocês também que estão ouvindo o programa podem perguntar. O início a gente vai falar sobre essa campanha, ele vai falar sobre essa campanha Junho Violeta. O Junho Violeta é menção ao mês de combate à violação dos direitos da pessoa idosa. É muito importante isso. Hoje em dia, se você falar de discriminar uma pessoa, por exemplo, discriminar uma pessoa da raça negra, você pode ser enquadrado e criminalizado. Isso é normal, isso é natural, ninguém pode discriminar ninguém. Ninguém pode discriminar a mulher, a criança, o deficiente físico, a pessoa especial que tem alguma síndrome. E aí o idoso sendo discriminado aí à torta e à direita, que absurdo é esse? Então surgiu essa campanha a nível mundial e também nacional, Junho Violeta, mês de combate à violação dos direitos da pessoa idosa. Então vai ser o início do nosso programa, mas depois vocês podem fazer pergunta, porque ele é especialista em mal de Alzheimer, mal de Parkinson, acidente vascular cerebral, AVC, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, enfim, tudo que vocês quiserem tirar dúvidas, aproveitem hoje, que hoje é o Dr. Carlos Vitorino, médico neurologista geriatra. Dr. Carlos Vitorino, Junho Violeta. Essa campanha é muito importante, porque a população idosa está aumentando e, infelizmente, a discriminação também. Exatamente. Olha, a Organização das Nações Unidas, ela colocou o dia 15 de junho, que foi quarta-feira passada, como um dia para nós termos, então, exatamente, observar, né, aquela campanha de conscientização contra contra a violência ao idoso. Então, dia 15 de junho, que foi quarta-feira passada, foi o dia. Mas durante todo o mês está existindo campanhas, está existindo aí, palestras, conferências a respeito disso. Porque é um absurdo, né, essa discriminação contra a pessoa idosa. Você falou agora que discriminação contra outras, contra a pessoa de raça negra, contra crianças, contra os deficientes físicos, e etc. E também agora nós temos essa conscientização que a Organização das Nações Unidas quer que todos se conscientizem durante esse mês de junho e durante todo o ano sobre a violência, né, contra os idosos, né? E essa data vai valer durante o mês todo, essa conscientização contra os abusos, a violência contra os idosos. É verdade. Os objetivos é a luta contra o etarismo na sociedade, caracterizado pela aquela discriminação, né, que existe, né? E, inclusive, durante a pandemia, o Dr. Pérez, quem mais sofreu foram os idosos. Sem dúvida. Por quê? Porque ficavam em casa, né? Ficavam em casa, tinha que fazer a quarentena, né? E os idosos ficavam em casa. E muitos desses idosos, inclusive, trabalhavam. Mesmo naquela condição de idoso, mas ele tem algum trabalho exatamente para complementar a sua renda familiar. Ficando em casa, consequentemente, ele ficou sem essa renda, ficou mais pobre. E, além do mais, foram 2 anos em casa com medo de contrair o Covid-19. E isso levou ao quê? Levou uma ansiedade muito grande, levou um quadro depressivo nesses pacientes idosos e, consequentemente, aumentou também a violência.
segundo os estudos recentes, né, da Universidade de São Paulo, houve um aumento de 66% na violência contra os idosos, né? Vão dar denúncia de violência contra os idosos, 66% durante a pandemia. Você veja que é uma coisa absurda, né? E nós temos que combater exatamente isso aí. Os idosos, eles têm o mesmo direito hoje tem o Estatuto do Idoso, né? Que ele tem direito a tudo, tem direito à saúde, o idoso tem direito ao bem-estar, né? Ao lazer, procurar os médicos, é uma obrigação para que os médicos que trabalham principalmente em hospitais, na UPA, atendê-lo de maneira eficiente, não pode discriminá-lo, que muitas vezes, muitos idosos já têm problemas cognitivos, né? Então, cognitivos, eles chegam às vezes ansiosos, depressivos, e tem que ter um cuidado grande, tem que ter uma recepção boa para que eles, né? Para que eles tenham um atendimento à altura, não é isso? É verdade. Você falou sobre o aumento, não só dessa questão da violência física, mas também violência moral, né? Discriminação. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, notificou que nesses 3 primeiros meses de 2023, janeiro, fevereiro e março, mais de 202 mil casos de violação de direitos humanos contra a pessoa idosa no Brasil. Demais, né? É demais, é uma coisa absurda uma coisa dessa. O idoso está sendo discriminado de uma maneira fora de série. E por falar nisso, doutor Pérez, existe diversos tipos de violência, né? Contra Exatamente, o idoso. não é só violência física, né? Que já é o máximo, o absurdo. A violência física é o uso da força física, né? Pode compelir, fazer o idoso, feri-lo, provocar incapacidade e até morte, viu? Até morte. E o interessante é o seguinte, porque muitos idosos, eles têm a violência física em casa e muitas vezes essa violência, eles chegam no pronto-socorro, na UPA ou no hospital, com ferimentos, com hematomas, né, pelo corpo, e o médico pergunta ao idoso o que foi aquilo. E às vezes foi alguém da própria família que fez aquilo com ele, mas ele, para não incriminar essa pessoa, tanto porque não quer que ele vá ser processado, ou porque não queira que ele, e porque depende dele para sobreviver, disse que não houve nada, foi uma queda. Disse que foi uma queda, mas na verdade pode ter sido uma violência em casa. Portanto, cabe ao médico que trabalha nesses postos de saúde, NIUPA, emergência de hospitais, observarem e perguntar aos familiares, aos presentes, aos amigos que estiver presentes, o que foi aquilo. Porque a violência contra o idoso é uma notificação compulsória. Deve ser feita ao Ministério Público, deve ser feita a uma delegacia, né? Exatamente para que tome a providência. E às vezes você não dá para ver um beliscão, um empurrão, né, no idoso. Aí não dá para observar que tem realmente alguma lesão. Então, como você falou, é uma das principais tipos de violência contra o idoso. E além dessa parte física, que, como eu falei, já é um absurdo, pode levar até a morte, né, de uma pessoa mais fragilizada, tem os problemas psicológicos, né, agressões verbais, humilhações, ameaças, às vezes até a violência sexual contra o idoso. Meu incrível, Deus, mas tem a violência psicológica. Essa aí corresponde à realização de agressões verbais, né, como você disse, né, gestuais também, fazer um gesto, né, que vai bater, né? Finalidade, qual é essa finalidade? É aterrorizar, né? Aterrorizar o idoso, humilhá-lo e restringir sua liberdade, fazer com que ele tenha um isolamento social. Isso aí é incrivelmente horrível, esse tipo de violência, viu? Da psicológica. É verdade. Os parentes podem o idoso tem aquela sua aposentadoria, né? E alguns parentes se apossam dela, vão pegar o dinheiro no banco e não dão ao idoso, né? Exatamente. A violência sexual, também você falou, é interessante. As pessoas pensam que não existe, mas
quem trabalha no hospital, como eu trabalhei. Isso. Eu trabalhei 30 anos e 2 meses no Hospital São Vicente, e atendi a maioria eram idosos, com todas as patologias, e até atendi também no Mauro Sampaio, que era um ambulatório que nós fazíamos durante mais de 30 anos, e 15 anos no Hospital Santenácio. Eu via muito isso, né? E tem também a violência sexual para o idoso. A prática, o ato sexual de caráter heterorelacionamento, utilizado a pessoa idosa fazendo isso. É um agravo, né? Isso aí, né? E você falou na violência financeira ou econômica. Isso. Isso aí é exploração imprópria, né? Indébita ou ilegal dos idosos. O uso não consentido por ele dos seus recursos financeiros e patrimoniais. Isso é incrível e acontece com frequência, mais frequência do que nós observamos, né? Às vezes, o idoso tem o seu cartãozinho e fazendo um parêntese aqui, a maioria da violência, doutor Pérez, é dentro do lar. Dentro de casa. Dentro de casa. Pode ser um filho, pode ser um neto, pega um cartão, vai lá, vai comprar um smartphone, um telefone, uma coisa, e ele, inocentemente, e querendo agradar, autoriza. Outros que podem cometer violência contra o idoso são os cuidadores. A família contrata alguém para cuidar, e esse alguém, quando não tem um parente próximo bate no idoso. Né? Bate no idoso. Às vezes saem para trabalhar, pensa que o idoso está sendo bem cuidado, mas na verdade não está sendo bem cuidado. Isso é interessante, isso aí. Que coisa, né? Que coisa triste. É por isso que tem esse mês dedicado a os direitos, né? Os direitos dos idosos que não podem ser discriminados. É esse Junho Violeta. É Junho Violeta, exatamente. Sobre a violação dos direitos básicos da pessoa idosa. Esse mês de junho é fantástico, né? Tantas festas, tanta coisa bonita. Exatamente. Santo Antônio já teve, agora vamos para São João, depois São Pedro, São Paulo. Mês de junho. E esse mês de festa também é promoção para você que é amigo e amiga da FM Padre Cícero. Fazendo a sua doação financeira nesse mês de junho, você vai participar do sorteio de um voucher especial da Pizzaria e Cafetaria Joá VIP, e uma cesta de produtos religiosos da Livraria A Verdade. O sorteio acontecerá no dia 3 de julho, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824, 3512-5824. Apoio cultural, Pizzaria e Cafeteria Joá VIP, sabor incomparável. O Instagram é @JoáVip, o WhatsApp é 2131-5161. WhatsApp da Pizzaria e Cafeteria Joá VIP, 2131-5161. Livraria A Verdade, tudo em artigos religiosos e moda católica. Instagram, @Livraria A Verdade. Contato, 3511-4848, 3511-4848. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Hoje, Dr. Carlos Vitorino é o nosso convidado. Ele é médico, geriatra e é médico neurologista. Veio falar sobre esse mês roxo, né, mês violeta da violência contra a pessoa idosa. E você pode participar, você pode fazer pergunta, e também sobre doenças neurológicas e doenças da idade, da geriatria, doença que coincide mais em pessoas de mais idade, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, acidente vascular cerebral, etc. Então você participa 3512-2000, faz sua pergunta para o Dr. Carlos Vitorino, para ele responder sobre suas dúvidas. Dr. Carlos, e essa promoção a nível regional, essa campanha a nível regional, vocês têm conhecimento que a Secretaria de Saúde de Juazeiro, ou algumas aqui da nossa região, vai fazer algum movimento de conscientização da população em defesa dos idosos? Não, eu ainda não vi ainda falando nos meios de comunicação. Mas eu tenho a impressão que a Secretaria de Saúde deve, principalmente após o nosso programa, não é? Ficar alerta e começar. Porque deve ser muito disciplinado, deve ser o Ministério Público,
a Secretaria de Saúde, não é? Possivelmente deve ter um núcleo falando sobre idoso, né? Para cuidar do idoso, como tem para diabetes, hipertensão arterial, deve também para o idoso. Nós esquecemos de falar sobre uma coisa, doutor Pérez, Sim. que é o mais importante, que eu acho, um dos mais importantes da violência, do tipo de violência, é a chamada negligência e abandono. Que vem junto, geralmente. Que vem junto. Esse é interessante. O abandono, ele é mais ou menos, ele é caracterizado pela ausência, né, dos responsáveis, né, tanto familiares como governamentais, né, governamentais também, instituições, familiares, aqueles cuidadores, né, e a negligência é recusa para fazer alguma coisa a favor do idoso, por exemplo, cuidar dele, tomar um banho, né, a parte higiênica também do idoso, negligência ao trauma físico, emocional, social, e isso é interessante. É interessante saber, no consultório, às vezes chega um casal de velhinhos, 85 anos de idade, digamos, vamos falar assim, porque tem muitas idades diferentes. Exato. E chegam, às vezes vem o casal, às vezes vem só um, viúvo ou viúva. E muitas vezes há um vizinho que gosta dele e que gosta dessa pessoa, leva. Aí pergunta, e os filhos? Não, diz, olha, eu tenho 8 filhos, 3 moram no Rio de Janeiro, 2 moram em Minas Gerais, os outros moram em Fortaleza, aí vai. Outro mora aqui em Juazeiro, mas é longe, e não vem prestar assistência, não vem falar com eles. Isso aí leva a um quadro de depressão, de ansiedade e negligência. Isso aí nós chamamos de abandono e negligência, né? Esse abandono e negligência, para mim, é um dos principais tipos de violência contra os idosos. Os familiares têm que chegar perto. Eles foram cuidados quando crianças, né? Quando éramos crianças, nossos pais nos cuidavam de nós com todo carinho, né? E nós também temos que fazer isso com o idoso. A mesma coisa. Então isso aí é importante. É verdade. Agora, não vi ainda nenhum falando sobre isso aí, falando sobre uma campanha mais através do órgãos públicos. E existem outras capitais. São Paulo tem. Chama-se Amigo do Idoso, né? Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso existe em São Paulo. Né? Nós deveríamos copiar isso também. Exatamente. Né? Coordenação do programa Secretaria Social. Tem também socioassistenciais, né? Também fortalecimento do vínculo da sociedade com o idoso, tem em São Paulo. E no São Paulo existe o chamado Selo Paulista da Longevidade. Certificação concedida aos municípios paulistanos, né? Projeto Longevidade também existe por lá. Programa Vida Longa. E isso nós poderíamos fazer também aqui na nossa cidade. Com certeza. Exatamente, a Secretaria de Saúde poderia pegar um núcleo, né? Convocar alguns médicos que gostam dessa área e exatamente promover o bem-estar do paciente idoso. Isso, eu esqueci até de falar com minha amiga Francismone para saber se tem alguma ação concreta, né, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. Mas eu vou falar com ela no próximo domingo, eu posso repassar para a população. Pessoal, vai ter também outro sorteio, eu falei daquele e esqueci do outro. É o sorteio da nova livraria, né, editora Nova Aliança. Vai ter a inauguração e do dia 3 de julho é a data de um sorteio, concorrer a uma imagem de Nossa Senhora das Dores e uma imagem de São Francisco. Serão, portanto, 2 ganhadores. Então, fiquem atentos à programação da FM Padre Cícero para também participar desse sorteio que acontecerá em uma parceria da Nova Aliança, que vai ser inaugurada, né? Sorteio de inauguração com a FM Padre Cícero. Pois é, e as festas, né, acontecendo, a de São João Batista, na paróquia São Vicente de Paulo, em Barbalha, no sítio Brejinho, na capela São João Batista, vai até o dia 24. E o tema é São João Batista, aponta-nos o Cristo, Cordeiro de Deus, Pão da Vida. Tem também outra festa de João Batista,
São João Batista, na paróquia São Vicente de Paulo, Barbalha também, só que no distrito Estrela, Capela São João Batista. E vai também até o dia 24, né? 24 de junho, que é o dia de São João Batista, padroeiro dessas comunidades. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural e depois a gente volta com mais entrevista. Tem uma pergunta já para o Dr. Carlos Vitorino? 2, olha aí, o pessoal vai interagir. Coisa boa. Então, depois do nosso apoio cultural, vamos para as perguntas e respostas com o nosso convidado, o médico Dr. Carlos Vitorino, que é neurologista e geriatra. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, assunto muito interessante, né? É uma campanha, na verdade, tem o Dia Mundial e tem o mês, o dia do mês, o mês todo. É a campanha sobre os direitos dos idosos. O Junho Violeta, mês de combate à violação dos direitos da pessoa idosa. Então, nada melhor do que um médico especialista, Dr. Carlos Vitorino, neurologista, geriatra, para falar sobre esse assunto. Mas já tem as pessoas interagindo, né? Participando do nosso programa. Vamos ouvir os áudios, Carlos Eduardo. Bom dia, Germano, e bom dia. Meu bom dia aqui de Vazia Alegre, Gilda Marques, para Dr. Carlos Vitorino. Estive na clínica, lá na clínica dele. Ótimo, maravilhoso. Um ótimo médico. Recomendo. Olha aí, doutor Carlos. Obrigado. Obrigado aí de Vaz Alegre, uma cidade bonita, Vaz Alegre. Eu conheço Vaz Alegre, uma cidade que é tradição na região do Cariri. Né? Eu tinha inclusive um irmão da minha mãe, já falecido, os dois falecidos, que era casado com uma senhora de Vaz Alegre. Ela nasceu aí, da família Cassundé. Né? Chamava-se Maria Cassundé, que era irmão de Zé de Ginu, dono da farmácia Brasil aí. Eu era garoto, criança de 15 a 16 anos de idade, e passei as férias aí em Vaz Alegre, foi muito bom, muito gostoso. Sabe quem é de Vaz Alegre? Sim. Se não for de Vaz Alegre, é ali pertinho daquela região. O irmão do jumento, Padre Vieira. Padre Vieira também. Jumento é nosso irmão. Aquela música de Luiz Gonzaga é de um livro do Padre Vieira. Padre Vieira já faleceu, né? Eu conheci. Ele é parente do meu cunhado, Raimundo Vieira, né? Aí ele... Famoso no Brasil todo. Não é? Já foi deputado. Foi deputado, foi caçado, né? Foi caçado. No tempo da ditadura. E ele é amigo do jumento mesmo, fez vários livros. O jumento é nosso irmão, quer queira, quer não. Muito bom, é de Vaz Alegre, daquela região. Até São Raimundo, né? Isso, Raimundo Nonato. Nonato. Boa parte da população tem o nome de Raimundo, né? Raimundo, né? Exatamente. Quando não é Raimundo, é Raimundo Nonato. A única cidade no Ceará que tem mais Raimundo do que José. É Vaz Alegre. Vaz Alegre, muito bom. Tem outro ouvinte participando. Bom dia, doutor Carlos Vitorino. Meu nome é Edivan Ferreira Monteiro, sou filho de Juazeiro do Norte, mas hoje moro aqui na cidade de São Bernardo, no estado do Maranhão. Sou muito conhecido aí do senhor, lavei muito carro do senhor aí na sua clínica, aí na rua Padre Cícero. Hoje estou com 50 anos. Doutor, o que eu queria falar é porque tem muitos dias quando eu levanto da cama, eu sinto muita tontura, fico meio tonto. Na hora que eu levanto, que eu me ponho em pé, fico meio tonto e sinto uma dorzinha de cabeça do lado esquerdo, indo para cima assim do meu olho, e fico com essa dorzinha assim por 5, 6 minutos. O senhor poderia me dizer alguma coisa sobre isso? Posso sim, meu. Em primeiro lugar, felicitações, né? Você mora aí na cidade de São Bernardo, Maranhão. O Edvan, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Você falar sobre a minha pessoa e gosto muito de falar com os pacientes meus. Veja bem, você deve fazer o seguinte: existem muitas causas de tontura. Em primeiro lugar, você tem que saber se você não tem uma doença básica, como por exemplo hipertensão arterial, se você não é hipertenso, se você não é diabético. Você tem que tratar primeiro as doenças, porque a tontura muitas vezes não é uma doença, é apenas um sintoma de uma doença. Está entendendo?
E a palavra labirintite é uma palavra que os próprios otorrinos, eles condenam isso, não falar em labirintite, sempre, qualquer tontura ser labirintite, porque não é. Labirintite é uma doença rara, é uma doença caracterizada por infecção, por vírus ou bactéria do labirinto, não é comum. Nós chamamos isso aí de labirintopatia, viu? A labirintopatia, essa síncope, essa tontura paroxística benigna, né? Muitas vezes são chamados cristais de oxalato que tem no labirinto, que ele sai e pode ficar rodando por ali e levar esse quadro de tontura. Existe também a doença de Meniere, que também é rara. Mas seria bom que você primeiro observasse isso, observasse se você não tem alguma doença básica, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, até para outros problemas intestinais também pode trazer isso aí, a tontura, né? Alguns problemas intestinais, o doutor Péricles é médico gastroenterologista, ele sabe que pode trazer. Nós sabemos, uma coisa interessante, que pouca gente sabe, nós temos o intestino nosso, o doutor Pérez, é chamado de segundo cérebro. Exato. Segundo cérebro. Nós temos quase igual às células cerebrais, o número de células cerebrais nós temos no intestino. Então o intestino está muito relacionado com o cérebro. Viu? Outra coisa também interessante é você observar também, ter alguns alimentos, que pode trazer isso aí, alimentos gordurosos, alimentos ultraprocessados, alimentos que contenham a substância cafeína, como café, refrigerante à base de cola, chocolates Nescau, Toddy, achocolatados, né? Esses chás como chá preto, chá mate, que contém cafeína, Red Bull, pó de Guaraná, tirar tudo isso aí, viu? Se você tem alguma doença básica, fazer exercícios físicos e, se persistir, procurar um médico para ver se ele dá um diagnóstico com mais certeza. Muito bem. É o Dr. Carlos Vitorino. Ele é médico clínico, neurologista e geriatra. Dr. Carlos Vitorino, o mal de Alzheimer sai muito na mídia, sai na televisão, sai em filmes, né? E se caracteriza principalmente por esquecimento. A pessoa esquece as coisas, vai esquecendo uma ou outra, depois esquece tudo. E outros problemas associados, cognitivos. Mas nem todo esquecimento, nem toda demência é mal de Alzheimer. Existem outras causas de esquecimento e demência, não é isso? Existe sim. Veja bem, à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo um pouco a memória. Isso aqui é comum. Uma pessoa de 70 anos ou 80 anos não vai ter a mesma memória quando tinha 30 anos de idade. Isso, há um envelhecimento normal do cérebro. Isso é uma coisa comum. Isso aí nós chamamos de transtorno cognitivo leve. Transtorno cognitivo leve. Existem muitos estudos, quando nós participamos de congressos brasileiros de neurologia e geriatria, existem muitos estudos observando se esse transtorno cognitivo leve, em algumas pessoas acima de 70 anos, de 65, 70 anos ou mais, se ele vai se transformar em doença de Alzheimer. Se vai haver uma progressão dessa falta de memória. Mas o transtorno cognitivo leve, todos nós um dia teremos, a partir de certa idade. Outra coisa também que o Dr. Pérez falou muito interessante, é que alguns tipos de demência, de déficit de memória, de esquecimento, não está relacionado também à doença de Parkinson. Está relacionado também à deficiência de algumas substâncias. Por exemplo, substâncias do complexo B, a deficiência de vitamina B1, a deficiência de vitamina B2, a deficiência de ácido fólico, deficiência de homocisteína, algumas deficiências hormonais, como por exemplo o hipotireoidismo. Isso aí são quadros que levam, essas deficiências levam também a quadro de demências. O próprio AVC, né? E são reversíveis. E são reversíveis, desde que você dê o diagnóstico o mais rápido possível. Elas são reversíveis, né? A pessoa que tem, por exemplo, hipotireoidismo, ela vai ter um esquecimento, né? Parecido então com um quadro de demência, mas realmente não é demência, é deficiência de um hormônio. Portanto, não todo quadro de déficit, de perda de memória, né,
de esquecimento já é início de demência. Não, não é. Tem que saber que existem aquelas que são reversíveis através do tratamento. E quando a causa é vascular, o tratamento, embora lento, ele funciona. Você tem que mudar o estilo de vida, né? Quando esse esquecimento Exatamente. é vascular, né? Exatamente. Veja bem, nem todo quadro de déficit de atenção e de alterações cognitivas, que é memória, fazer tarefas, são funções cognitivas, problemas visoespaciais, digamos que a pessoa se perde, temporal, que a pessoa se perde com facilidade, as pessoas se perdem com facilidade, vai fazer uma determinada tarefa, não sabe fazer mais, né? E então, isso aí, nem alguns quadros demenciais podem levar isso aí, pode levar esse quadro de demência. Como o Dr. Pérez falou em problemas vasculares, veja bem, após, sim, nem o quadro demencial, que a Alzheimer está presente, faz parte dele, pode ser também, pode vir também a ser acometido através de um acidente vascular cerebral. Após um AVC, principalmente isquêmico, o indivíduo tem um problema, tem um AVC isquêmico, que fica hemiplégico, ele pode desenvolver um quadro tipo Alzheimer. Ou então pode ser por múltiplos infartos. O que são isso? São pequenos AVCs menores do que 1 centímetro. Nós chamamos de infartos lacunares. Quando eles acometem na substância branca profunda, ou seja, no interior do cérebro, diversos pontinhos que são pequenos infartos, pequenos AVCs, o indivíduo pode trazer isso aí, pode trazer também um quadro demencial. Portanto, a doença de Alzheimer, mesmo puramente dita, ela corresponde a 65% a 70% dos casos. Os outros 30% dos quadros demenciais não são Alzheimer. São doenças vasculares, isso chama-se demência vascular. Nós temos também o tipo de demência chamada frontotemporal. É o que acontece com um ator americano, Bruce Willis, que tem 65 anos e está com um quadro demencial. Mas ele não tem doença de Alzheimer. O dele chama-se demência frontotemporal. É uma demência que acomete pessoas mais jovens. Porque a demência mesmo do tipo Alzheimer, só acima de 65, 70, 75. Quanto mais idoso é o indivíduo, mais ele vai ter uma probabilidade de ter doença de Alzheimer. Já a doença frontotemporal, como a do Bruce Willis, é mais jovem. 55, 60, 65 anos já tem essa doença. Entendeu? Então vamos observar que nem todo quadro demencial. Dr. Carlos Vitorino, os jovens, eles... É como se eles não pensassem que fosse mortal. Eles fazem muita coisa que não tem medo das consequências, né? Então bebe, fuma, aí depois vai criando experiência, vai sendo pai, vai sendo mãe, aí vai deixando, né? Só que o caso aqui é ao contrário. Para você comentar o que o ouvinte diz, o que é que a gente pode fazer com um senhor de 79 anos que passou a beber cachaça todo dia e também começou a fumar? A pessoa ao contrário. Exatamente o contrário, né? Com relação aos jovens, veja bem, todas as doenças, a maioria das doenças, ela não sendo totalmente hereditária, ou seja, mesmo que a pessoa não beba, não fuma, vai ter aquela doença, uma doença hereditária, não é? Uma doença hereditária não está muito o que fazer. Mas a maioria das doenças, elas podem ser preventivas. Nós temos uma prevenção. O jovem, desde jovem mesmo, ele começa então a ter uma dieta mais equilibrada. Ele não beber, ou se beber moderado, fumar de forma alguma, tá entendendo? Praticar atividades físicas, né? Fazer a sua parte social, conversar com os colegas, bater papo, conversar. Tenha cuidado, porque já isso é uma prevenção para doenças. Algumas pessoas me perguntam, o que é que eu faço para prevenir a doença de Alzheimer? Por exemplo, não existe assim uma prevenção, assim um medicamento. Alguns perguntam, me diga um medicamento. Porque existe o seguinte, a doença de Alzheimer não é uma doença hereditária. Existe um histórico familiar. Digamos, se já tem se os avós
maternos, paternos, tios têm doença de Alzheimer, existe uma probabilidade dessa pessoa ter Alzheimer maior do que famílias cujos familiares não têm Alzheimer. Entendeu? Mas não é uma doença assim hereditária. Não é uma doença hereditária. A hereditariedade é em torno de apenas 5%. Portanto, quem tem avós, que tem Alzheimer, que tem tios, etc., os pais ou a mãe já está começando a ter Alzheimer, a hereditariedade é apenas 5%. Tem 95% de chance de não ter Alzheimer. Portanto, não é isso. Existe um caráter familiar. Agora, a prevenção, muitos chegam, olha, minha avó já está com Alzheimer, meu avô está com Alzheimer, o que é que eu faço? Qual o medicamento que eu tomo? Não existe medicamento para prevenir Alzheimer. O que existe é exatamente isso aí. É mudar o estilo de vida. O estilo de vida com exercícios físicos, aquele exercício que você faça que seja prazeroso. Se for uma caminhada todo dia, natação, uma hidroginástica, faça uma academia onde você faz um exercício aeróbico e depois musculação, uma alimentação saudável, você tirar aqueles alimentos ultraprocessados, carne muito gordurosas, carne vermelhas gordurosas, não é? Você tem a parte social, conversar com os colegas, bater papo, né? Se for jovem, bater uma bolinha conversando, isso é importante. Você também pode sim fazer um exercício da sua mente, através de quê? Digamos, se você tem um bom estudo, você faz uma nova faculdade. Você vai começar a estudar uma língua diferente. Você faz até palavras cruzadas também melhoram. Até palavras cruzadas podem melhorar. Isso aí. Porque existe uma coisa chamada de neuroplasticidade, que há alguns 10, 15 anos atrás começaram a observar que quando a pessoa começa a aprender uma coisa diferente, o nosso cérebro, porque as células nervosas, ela tem umas terminações chamadas dendritos, que ficam no núcleo, e tem então uma projeção chamada de axônio. Quando você começa a aprender uma coisa diferente, eles crescem um pouquinho e começam então a se juntarem uns aos outros, exatamente para fazer aquelas alterações neuronais, né, nas sinapses nervosas. Então, essa neuroplasticidade que foi descoberto recentemente, isso faz com que o indivíduo que estude mais, que leia mais, que comece a estudar uma coisa diferente, né, ele vai então melhorar a sua cognição. É uma espécie de exercício para o cérebro. Isso aqui é a prevenção. E no caso desse senhor de 79 anos, ele precisa de uma avaliação para saber por que é que ele resolveu agora beber cachaça todo dia e fumar. Ele pode ter uma alteração patológica que tem que ser diagnosticada para receber essa ajuda, né? Exatamente. Eu acho que poderia procurar, inclusive, um psiquiatra, né? Um psiquiatra poderia, quem sabe que ele está tendo uma alteração não só cognitiva, mas também um transtorno comportamental, não é? Psiquiátrico, né? Ele está tendo uma doença psiquiátrica. Até porque nós sabemos que a esquizofrenia, ela não acontece, existem assim, duas escalas diferentes. Apresenta mais em jovens, né? A partir na adolescência, né? Os psiquiatras, como o seu filho, que é psiquiatra, sabe disso, apresenta na adolescência e pode também se apresentar na idade adulta. É muito comum esquizofrenia em pessoas adultas. Às vezes passa a vida toda, não tem esquizofrenia, mas quando chega uma certa idade apresenta. Então pode ser o quadro dele, não é aquele esquizofrênico, mas está tendo um comportamento diferente, né? Um comportamento, um transtorno psiquiátrico ou psicológico. É bom procurar um profissional para dar um diagnóstico. Pode ser uma deficiência de algum nutricional. Às vezes só isso mesmo pode. É verdade. E tem pessoas participando, né, de áudio. Vamos colocar o primeiro áudio. Bom dia, Dr. Carlos Vitorino e Dr. Pérez. Eu vivo com meus pais, eu cuido deles, nós temos nossa desavença, mas nunca deixamos de nos comunicar, pois também moramos juntos. Os filhos têm que saber respeitar mais os pais, e é verdade, os idosos são muito maltratados. Eu vejo nas filas de banco e tudo. Cícero Juazeiro do Norte. Muito bem, aí, doutor Carlos Vitorino. Foi bom você, né, a sua participação, você mesmo observou isso aí, né? E você está dando um conselho muito importante àqueles que têm pais, né? E avós idosos. E você falou que até em fila de banco,
E também eu já fui muito, eu vou muito a São Paulo, congressos, eu gosto de ir a São Paulo, e eu gosto de pegar metrô, eu acho bonito pegar aquele metrô, eu adoro pegar metrô, que é mais rápido. E às vezes você está no metrô e chega um idoso com 80, 85 anos de idade, e alguém jovem sentado na cadeira e não dá a cadeira para esse idoso, não troca, não fica em pé. Né? Eu já estou com uma idadezinha um pouco, não sou muito jovem ainda, mas eu tenho ainda uma atividade física boa, eu me levanto, dou a cadeira para um idoso, você não pode ficar aí. Mas você vê muito isso passa em televisão, uma vez por outra. Você tem, no ônibus também, né? E fila de banco, tem prioridade. Há uma prioridade. Então você falou uma coisa muito certa, temos que cuidar dos nossos idosos. Temos sim, cuidar dos nossos idosos, essa é a campanha desse mês, Junho Violeta, Direitos dos Idosos. Tem mais uma participação, né, do ouvinte. Bom dia, doutor Carlos Vitorino. Eu sou Antônia Darque, do bairro do Aeroporto. Doutor, é porque às vezes eu tem uns apagão assim na minha cabeça. Às vezes eu estou em algum lugar e não sei onde é que eu estou. O que pode ser isso? O senhor pode me responder? Obrigado e um bom dia. Bom dia, Antônia, aí do bairro Aeroporto, né? Eu também moro aí no bairro Aeroporto. Acho bom aí um local bem arejado, aí o clima é muito gostoso. Olha, Antônia, aí se você sair e ficar assim um pouco sem perder um pouco a consciência, você deve fazer alguns exames complementares, né? Você tem que fazer os exames complementares, fazer exames comuns, hemograma, glicose, ureia, creatinina, etc. E também fazer um lipidograma, saber se você não está com colesterol alto, triglicerídeos elevados. Você tem que dosar a glicose para saber se não está diabético. Tem que medir a pressão, pelo menos de 15 dias, uma vez ao mês, para ver se você não é hipertensa, não é? E muitas vezes há uma confusão entre esquecimento e desatenção. Veja bem, pessoas jovens, eu digo jovem de 50 anos, 60, para mim é uma pessoa jovem de 50 anos de idade. Às vezes vai ao consultório falando sobre isso, que está com esquecimento, que é exatamente como você faz. Sai, vai fazer uma compra no lugar, chega lá, não sabe o que está fazendo, o que vai fazer. Isso aí muitas vezes não é esquecimento em si, não é início de Alzheimer, isso aí é desatenção. Você quando foi fazer uma compra, você saiu, foi fazer alguma coisa aí fora, foi um supermercado, você então começou a pensar coisas diferentes, começou a divagar, como nós falamos, começou a pensar, não se atentou bem ao que vai fazer. Aí, então tem esse esquecimento, esse lapso de memória, que é uma desatenção. Está muito relacionado às vezes com o estresse, com a parte emocional, com a ansiedade, o nervosismo, a depressão. A pessoa sai e começa a pensar nos seus problemas existenciais, né? Pode ser em casa, no trabalho, e esquece que vai fazer. Isso aí pode ser apenas isso, desatenção. Mas de qualquer forma, alguns exames complementares vai dar um diagnóstico de certeza. O Dicas de Saúde hoje com o Dr. Carlos Vitorino, médico, geriatra e neurologista. Esse programa, ele é geralmente gravado e é colocado ao ar breve, né? Tem o site do nosso amigo, compadre Tony Santos. Ele tem o programa O Som do Brasil aqui na FM Padre Cícero e tem uma rádio, né? E tem também o seu site, o site clubesintonia.com, onde ele divulga as músicas, né, da Jovem Guarda. E nesse site, clubesintonia.com, tem o link Dicas de Saúde. Então, é disponibilizado nesse site os programas. Por exemplo, eu gravo o programa de hoje, aí ele entra e fica algum tempo para você ouvir em outro momento, indicar para alguma pessoa que você gostaria de estar, que estivesse aqui ouvindo essas informações do Dr. Carlos Vitorino. Aí você indica, olha, tem esse site aqui que você pode ouvir o programa, já que você acordou tarde e perdeu o programa. Não acordou 7 da manhã, da madrugada, e perdeu o programa.
E também tem as nossas redes sociais. Breve a gente consegue colocar a gravação do programa no YouTube. No YouTube a gente tem os podcasts. Podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde, onde também esse programa, tudo indica que vai ficar gravado para você ouvir em outro momento. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do Dr. Carlos Vitorino. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou entrevistando o Dr. Carlos Vitorino. Ele é médico, clínico, neurologista e geriatra. Veio falar sobre o Junho Violeta, mês de combate à violação dos direitos da pessoa idosa. E por ser neurologista geriatra, está respondendo aos ouvintes que perguntam, tiram suas dúvidas. Você pode fazer isso também pelo 3512-2000, você pode telefonar. O Carlos Eduardo, nosso operador de som, está aqui acumulando o cargo de telefonista, atende, anota sua pergunta e passa para o nosso convidado. Ou então você pode mandar diretamente sua pergunta por esse mesmo número 3512-2000, que é o WhatsApp da FM Padre Cícero. Aí você pode escrever sua pergunta ou então você pode mandar um áudio com sua pergunta para o Dr. Carlos Vitorino, médico neurologista geriatra. Dr. Carlos falou agora da doença de Alzheimer. Tem uma outra que as pessoas de idade podem serem acometidos, que é o mal de Parkinson. Esse se caracteriza mais por tremores. A pessoa começa a tremer, começa pelos dedos das mãos, depois esses tremores vão aumentando e é capaz de atingir quase o corpo todo, associado também com problema cognitivo, com diminuição do apetite, vai debilitando o paciente. Doutor Carlos, por que existe essa doença mal de Parkinson? É uma doença hereditária, genética, ou é uma doença adquirida? E se é adquirida tem um motivo, é alguma mutação epigenética, que você nasce bom e depois acontece essa mutação? Ou são as questões alimentares? Enfim, por quê? Os idosos têm mal de Parkinson e muitos idosos não têm de jeito nenhum mal de Parkinson. Pois é, o mal de Parkinson é uma doença também neurodegenerativa, né? É a segunda causa de doença neurodegenerativa no mundo, não é? Acomete entre 1% e 2% da população mundial. No Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas apresentam essa doença, né? Segundo os mais recentes estudos. É uma doença neurodegenerativa. Bom, o que é que tá? Nós não temos ainda um marcador biológico. E que você faz aquele exame e diz que esse paciente vai ter uma doença de Parkinson, né? Mas ela caracteriza o seguinte: nós temos no tronco cerebral uma região chamada de mesencéfalo. E nesse mesencéfalo tem um grupo de neurônios que eles se agrupam, formam um núcleo chamado de substância negra, porque elas são ricas em melanina. E a parte compacta dessa substância negra, elas produzem um hormônio, uma substância que nós chamamos de neurotransmissor, chamado de dopamina. E essa dopamina, então, sobem e vão para outros núcleos que ficam no centro do cérebro e que estão relacionados com nossos movimentos. Portanto, a doença de Parkinson está exatamente relacionada com o déficit da dopamina. Então, o déficit da dopamina acontece isso. Agora, você pergunta, quem vai ter essa doença de Parkinson? Não existe ainda um exame que você vai dizer assim, vai ter ou não doença de Parkinson. E hereditariedade. Existem grupos hereditários. Aquele Parkinson que começa cedo, né, que começa com pessoas abaixo de 50 anos, que são casos raros, são hereditários. Mas a grande maioria não é hereditária. É o tal negócio. Existe um histórico familiar. Né? Pacientes que têm pacientes que têm avós, que têm tios que têm doença de Parkinson, né? Ele
claro, ele vai ter então assim um histórico familiar, uma tendência a ter um pouquinho mais do que pessoas cujos familiares não têm isso. Mas não é uma doença realmente assim, na maioria das vezes não é hereditária, embora existem casos que acometem pessoas mais jovens hereditário, né? Hereditário. E exatamente. Acontece exatamente esse problema devido a essa dopamina. Interessante é que encontrou-se nos anos 70, no início dos anos 70, cientistas fizeram então eles conseguiram uma substância que fazia o papel da dopamina, que é o L-dopa, que é a levodopa. E foi um sucesso mundial. As pessoas que tinham a doença de Parkinson tomavam esse medicamento e melhoravam rapidamente, né? E fizeram inclusive um filme, Tempo de Despertar. Não sei se você chegou a assistir esse filme. Mas só que não observou o seguinte: os neurônios daquela região, eles continuam então a desaparecer, a morrerem. E vai diminuindo a dopamina. E observou que depois desse glamour que achou que praticamente estava controlado a doença, começou a observar que vai voltando um pouquinho, exatamente pela morte daqueles neurônios que fabricam essa dopamina. E aí você vai ter que olhar a dosagem, vai ter que aumentar a dosagem, vai ter que titularizar a dosagem para que volte ao normal. Mas é uma doença que não é assim, bem hereditária, né? A pessoa vai ter, se alguém da família tem, a pessoa vai ter. Não existe isso. Né? E ninguém sabe ainda qual é a causa. Daí chamado de parkinsonismo hereditário. O parkinsonismo idiopático. Idiopático é um termo que significa ninguém sabe a causa. Então, idiopático. Agora, existe uma coisa interessante. Existe quadro de parkinsonismo. Né? Bom, vamos dizer o seguinte: parkinsonismo de uma maneira geral. A doença de Parkinson corresponde em torno de 75%. E 25% é um quadro que simula a doença de Parkinson sem ser. Né? Existe, por exemplo, um quadro que simula medicamentoso. Algumas medicações podem trazer um quadro que parece doença de Parkinson, aqueles tremores. Né? E estão relacionados com alguns medicamentos, digamos, medicamentos como medicamentos antivertiginosos, como a flunarizina, a sinarizina, etc. Não é? Alguns medicamentos que são usados também para hipertensão arterial, não é? O metildopa, não é? Aqui toma as pessoas. Aldomete também pode trazer isso aí, né? Alfa-metildopa, né? Isso aí pode trazer também, né? Então, existem outros tipos também que levam a um quadro de parkinsonismo sem ser parkinsonismo, sem ser doença de Parkinson. Então, tirando esses medicamentos, vai melhorar. Agora, uma coisa interessante, não sei se você vai perguntar sobre isso, são os sintomas da doença de Parkinson, né? Sim. Pois é. O que é que predomina? O Parkinson geralmente inicia-se com tremores. E interessante que muitas vezes o próprio paciente que tem Parkinson não observa isso aí. Ele não observa esses tremores. Às vezes é os familiares, os amigos que vê o tremor de repouso, ele sentado e tremendo as mãos, ele não observa. Às vezes no caminhar uma mão não fica parado e a outra normalmente se movimenta. O piscar dos olhos, às vezes de um olho de um lado não pisca, porque a doença de Parkinson ele atua em geral, em toda a parte muscular, de uma maneira geral. Né? Então, os tremores, inicia-se os tremores, geralmente de um lado só. Com a progressão da doença, vai para o outro lado, os tremores. Depois você vê uma rigidez muscular, é como o braço estivesse engessado, né? Tem aquela rigidez muscular, a gente tem dificuldade exatamente para mover o braço. Né? E outro sintoma também são a lentificação do movimento. O indivíduo começa a caminhar lentamente. Nós chamamos isso aí em medicina de braticinesia. O indivíduo caminha lento. E às vezes caminha lento, e às vezes para e fica com dificuldade de caminhar. E quando volta a caminhar, caminha rápido. Né? Quando para, nós chamamos de freezer, que é o congelamento. E começa a caminhar rápido, nós chamamos de festinação. Né?
e com a progressão da doença, o indivíduo pode ficar também com problemas então de encurvamento para frente do corpo, né? É um encurvamento para frente do corpo, exatamente, é uma fase mais avançada. Então a doença de Parkinson é isso. Agora, nós temos no Parkinson, interessante em Parkinson, nós temos os chamados de funções motoras, de sintomas motores e não motores, viu? É interessante. Outra coisa interessante, o Péricles, que muitas vezes a doença de Parkinson inicia-se alguns anos antes. Por exemplo, a anosmia, que é a falta de olfato, né? A falta de olfato que não está relacionado com o Covid, e o indivíduo pode apresentar alguns anos atrás, né? E a dopamina, porque quando apresenta os sintomas, a doença já está avançada, mas antes dos sintomas principais já tem a doença. Constipação intestinal pode estar relacionada com a doença de Parkinson, né? A depressão, já que a dopamina está relacionada também com a depressão, e o indivíduo pode ter já uma depressão anteriormente, mas já é o início da doença de Parkinson. Aqueles sintomas que você vê, então já está, é porque já veio alguns anos atrás, já vem com a doença. Aí vai apresentar aquilo ali. E existem os sintomas motores e não motores. Os sintomas motores, nós falamos a bradicinesia, que é o movimento lento, né, do que o paciente caminha lento, né? Alterações vocais, o indivíduo começa a falar baixo, né? Aquela disfonia, começa a falar baixo. Nós temos a rigidez muscular, que nós tomamos como se tivesse enrijecido os braços, os tremores de repouso, né? Aquele como se tivesse o polegar por cima do indicador, né? Como se estivesse contando moedas ou rezando rosário, né? Um terço, né? A dificuldade de locomoção, que tem a dificuldade grande de levantar, se locomover, né? E às vezes ficam também rígidos, tem uma distonia, pode ficar rígido o braço, né? E são os chamados sintomas motores. E existem sintomas não motores, né? Que são esses aí que eu vou falar, uma constipação intestinal, né? O comprometimento cognitivo, que nós vamos falar também, né? No decorrer da nossa explanação, né? Exato. Um ouvinte, ele disse, já passou por você, ele disse que fez um eletroencefalograma e acusou uns espículos na cabeça. Ele pergunta o que é esses espículos que acusou no eletroencefalograma. E ele também vem sentindo muita dor de cabeça desde quando teve a Covid-19. A Covid-19 deixou alguns sintomas, né? Alguns sintomas, como cefaleia, né? Tem pessoas que continuaram com dificuldade de olfato, né? Anosmia ou hiposmia, que é a deficiência parcial, né? E deixou, inclusive, houve alterações também cognitivas em alguns pacientes. É muito comum esquecimento pós-Covid. Então há estudos recentes, né? Porque o Covid é agora que está começando a observar as suas sequelas, né? Antes nós não sabíamos. E que leva então a cefaleia, né? As alterações, nós solicitamos muitas vezes em cefaleia o eletroencefalograma, porque às vezes apresenta uma atividade irritativa. Então se apresentou uma atividade irritativa em determinadas áreas cerebrais. Agora isso não significa nada de grave, porque você fez uma tomografia possivelmente e foi normal. Ou seja, você não tem um problema estrutural, né? Um tumor, alguma coisa assim, você não exige um aneurisma, nada. Espículos, espículas ou ondas agudas, e tem ponta onda lenta também, apresenta, quer dizer que o indivíduo tem uma atividade irritativa em determinada área do cérebro, mas que não é nada de grave. Com medicamento a tendência é desaparecer. Muito bem. Pessoal, mês de festas juninas, vamos ter cuidado com as queimaduras. A queimadura é um grave problema de saúde pública no Brasil. O Brasil resiste a cerca de 1 milhão de casos de queimaduras por ano. E na época de festa junina aumenta muito no Nordeste devido às fogueiras, né? E que às vezes essas queimaduras não é só o queimar a pele, às vezes entra nas estruturas internas, é capaz de queimar ossos, é capaz de haver fraturas de ossos pela queimadura. Então vamos ter muito cuidado, né, nesse período de festas juninas e de sempre, né? Principalmente as crianças em casa, não deixarem elas
não deixar aquele cabo da panela que fica no fogo virado para fora, para o meio, né? Porque uma criança pode puxar e jogar aquela água quente em cima dela e dar um problema seríssimo, né, de queimadura de grande grau. Mas o assunto hoje é a questão de geriatria para os direitos dos idosos e neurologia, porque algumas doenças neurológicas atingem mais idosos do que jovens. O Dr. Carlos Vitorino está falando sobre o mal de Parkinson, né? E tem outros eventos, inclusive diagnóstico diferencial do mal de Parkinson com outros eventos cardiovasculares, principalmente o AVC, acidente vascular cerebral. O povo chama de trombose quando é o isquêmico e chama de derrame quando é o hemorrágico. O hemorrágico, né? Exatamente. Mas, apesar de ser uma doença com o mesmo nome, acidente vascular cerebral, a situação pode ser muito mais grave nesse que é do hemorrágico do que no isquêmico, não é isso, doutor Carlos? Pode ser, dependendo do tamanho, né? Se for um AVC hemorrágico pequeno, vai ter menos problemas, né? Mas se for um hemorrágico grande, vai ter um problema grave e pode levar à morte o paciente, né? Pode levar à morte. Tem que observar o seguinte, que os acidentes vasculares cerebrais existem dois tipos. Existem os isquêmicos, que predomina em torno de 85% a 90% das vezes, é o isquêmico, e o hemorrágico, que fica entre 10% e 15%. Né? O isquêmico é devido a uma obstrução de alguma artéria cerebral. A obstrução da artéria leva, então, à deficiência do fluxo sanguíneo de oxigênio para aquela área. Então, aquela área que fica sem o oxigênio, ela vai morrer a área, né? Enquanto que o hemorrágico é o contrário. O hemorrágico é exatamente por um rompimento de um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo rompe, então dá aquela hemorragia. É um pouquinho diferente. Os isquêmicos é muito comum através de placas de ateromas, que ficam dentro das artérias. Né? A gordura fica ali junto à artéria, falta placa de ateroma e às vezes vai um pequeno êmbolo, sobe e vai nas pequenas arteríolas e obstrui. Então leva aquela isquemia. Né? Também existem acidentes vasculares cerebrais isquêmicos que de trombos que vai sair do coração. Pode sair o indivíduo ter uma arritmia cardíaca grande e pode sair um trombo e subir também obstruir uma artéria menor lá em cima. São os isquêmicos. E os hemorrágicos, que são menos, é por hemorragia cerebral, exatamente por um rompimento de um vaso. E a doença principal já está relacionada com AVC hemorrágico é a hipertensão arterial. É verdade. E temos que ter cuidado com a hipertensão arterial. Por quê? Porque a hipertensão arterial é uma doença muitas vezes silenciosa. O indivíduo é hipertenso e ele não tem praticamente sintomas. Às vezes uma leve dor de cabeça, uma tonturazinha, tal, toma um medicamento, uma dipirona, melhora, tal, mas ele está com a pressão alta. Isso existe, mas tem muita gente com hipertensão arterial sem saber que tem hipertensão arterial. E se você já tem algum familiar que já tem pressão alta, então você tem que medir a pressão, pelo menos uma vez por mês, para ver. Exatamente. Porque muitas vezes o indivíduo chega no hospital já com um AVC, né, hemiplégico e tal, aí quando mede a pressão lá é que vai saber que está alta. Muitos também tomam medicação e não toma direito à medicação. Acha que está curado, porque a hipertensão arterial não cura, ela é controlada. Então tem que ter cuidado para isso aí. Verdade. E sempre quando se fala de AVC, e o pessoal já entende, sai muito na televisão os sintomas, né? A pessoa fica com um déficit cognitivo, não sabe mais quem é aquela pessoa que está ao seu lado, de repente, ou então o lábio fica meio para um lado, a boquinha meio troncha, a voz tropa, um lado fraco, meio morto. Quando isso acontece, eu costumo falar sempre que essas pessoas têm que ir para o Hospital Regional do Cariri. Por quê? Porque é o único hospital no Cariri que tem aquela medicação trombolítica, que se for isquêmico e a tomografia ou a ressonância disser que tem o AVC isquêmico, existe essa medicação, não existe nos outros hospitais.
Existe no Hospital Geral de Fortaleza, ó, a distância. Então tem que ir para o regional, né, doutor Carlos Vitorino? Exatamente, você fazer uma coisa muito interessante. Ou seja, não é obrigado você ser médico para você observar, ou pelo menos você ver que aquilo ali não é normal, né? Você desconfiar que é um AVC. Você fala uma coisa certíssima. Você está conversando com um amigo ou um parente, principalmente idoso, que já tem comorbidade, que é hipertenso, ou diabético, etc. E você observa que ele está começando com uma voz embolada, você nota que está diferente, que ele está com uma dormência no braço, que ele fala, ou uma deficiência no braço, né? Você vê que ele está com dormência, ou está se tremendo de um lado, com a deficiência. Você observa que a boca está, uma alteração dos lábios, a boca torta, digamos assim, que é um termo popular. Então, provavelmente aquele indivíduo está tendo um AVC, né? Você acabou de dizer. Um AVC. E como 85 a 90% dos AVC são isquêmicos, ele não pode procurar uma UPA. Por quê? Porque lá ele vai pegar uma ficha, vai passar 1, 2, 3 horas, 4 horas para ser atendido. O médico muitas vezes não tem aquela habilidade de dar o diagnóstico. Ele vai fazer o quê? Ele vai solicitar uma tomografia, ele vai marcar na secretaria e passa. E veja bem, ele tem que procurar um hospital, como falou, o Hospital Regional do Cariri, porque existe o medicamento o Altaplase, que é o RTPA, que é um trombolítico, que pode ser feito. E interessante é que existe, o Péricles, um tempo para você fazer o medicamento. É verdade. O ideal são 3 horas. 3 horas. Do início do AVC. Mas estudos recentes, que eu fui no último congresso brasileiro, o ano passado de neurologia, e falam até em 4 horas e meia, pode fazer. Agora, antes, existe um protocolo. Quando o indivíduo chega lá, tem que dizer logo, é AVC, então é diferente, ele é prioridade. Ele faz a tomografia computadorizada, a ressonância não vê muito não. A melhor tomografia computadorizada. E tem uma coisa interessante, doutor Pérez, que muitas vezes 12 a 24 horas não dá para se ver nada em tomografia do isquêmico. Não se vê nada, devido ao edema. Você vê normal. Mas a clínica, como nós aprendemos em medicina, a clínica é soberana. Se ele tem uma clínica que está falando a respeito de um AVC, então, e ele não tem outras comorbidades que são contra, por exemplo, quem teve um infarto recente não pode fazer o trombolítico. Se ele tem problema de coagulação sanguínea, não pode fazer o trombolítico, tá entendendo? Se ele tem hemorragia digestiva, não pode fazer o trombolítico. Se não tiver mais nada disso, ele pode fazer o trombolítico. Por quê? Porque vai dissolver o trombo e ele vai ficar sem sequela, ou se ficar com sequela, fica muito pouca. Tá entendendo? Então é importante, como você falou, interessante demais, o indivíduo tem que ir para o hospital, não para a UPA, PSF, tem que ir diretamente para o hospital, exatamente para isso aqui. Mas para que a tomografia, se você não vê muita coisa? Porque você tem que saber diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico. O hemorrágico você vê na hora. Então, o tratamento é diferente, não é com trombolítico hemorrágico, porque vai piorar. É diferente. Mas se ele não tiver nada, se tiver a tomografia for normal, que praticamente não vê nada, mas se ele não tiver aquelas alterações que são contraindicam o trombolítico, ele tem que fazer o trombolítico. É importante. E só tem o Altaplase, o trombolítico, no Hospital Regional do Cariri. Você pode estar com dinheiro no bolso, viu? Nem você consegue uma tomografia em horas aqui no Cariri, mesmo com dinheiro no bolso. E nem consegue esse trombolítico. Tem que ter um serviço de neurologia. Tem um protocolo. Só tem no Hospital Regional do Cariri, com o protocolo. Tem um colega nosso lá que faz isso aí. Ele fica em casa, mas ele fica de plantão, não é? Para qualquer coisa, ele fica lá. Exatamente. Tem uma equipe, tem os técnicos de radiologia. Radiologia que faz na hora. Né? E observa na hora. Não tem nada, está normal tal. Mas não é que esteja normal. É porque aquele AVC vai observar depois de 24 horas que começa a ver a lesão. A lesão. Porque não tem nada, vamos fazer. Não, senhor. A clínica é soberana. O médico o neurologista vai lá e examina. Não, a clínica que ele tem é de um AVC isquêmico. Mesmo a tomografia não observa nada. Porque principalmente nas 12 primeiras horas,
você não vê quase nada, mas faz o medicamento. Porque se não fizer, depois de 24 horas você vai olhar, a lesão está lá, a lesão grande. Aí não adianta mais fazer o medicamento, porque existe uma hora para fazer o medicamento, né? Nós chamamos isso aí de janela. A janela. Não perder a janela. Não perder a janela. 3 horas, no máximo. A janela fechar. Fechar, o indivíduo vai ter a sequela grande. Pois é. E ainda bem que a gente tem esse equipamento aqui no Cariri, que é o Hospital Regional do Cariri. O pessoal fala mal porque chega lá com gripe, aí o pessoal manda embora. Aí fica falando mal, né? Dor de barriga, chega de madrugada, acorda o médico com a dor de barriga. A dor de barriga começa de manhã, à tarde, o indivíduo vai à noite. Porque é tudo silêncio, né? Aquele silêncio, aí aumenta a dor de dente. Então chega com a dor de cabeça que tem todo dia e diz que era uma tomografia. Tomografia não é assim, não. Tem indicação, né? Tem indicação. Precisa. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações, tem mais áudio, tem mais pergunta para o doutor Carlos Vitorino. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. Chegando as perguntas, doutor Carlos Vitorino vai ter que responder tipo um ping-pong, viu? Para dar tempo, todo mundo. Certo, porque tem 2 áudios e mais 2 inscritos. A Mazé, ela teve uma suspeita de neuropatia. Ela geralmente tem formigamentos do lado direito do corpo, nos braços, no ombro. E ela pergunta se isso é uma doença neurológica mesmo, doutor Carlos. Veja bem, a neuropatia é uma doença neurológica da periferia, né? Que são dos nervos. Você tem no braço e tem nas pernas, não é isso? Então, possivelmente você tem uma neuropatia de um lado só. Tem muitas causas. Por exemplo, vamos citar algumas, como por exemplo, a neuropatia diabética. Os diabéticos que não estão bem controlados têm neuropatia. Tem essas dormências no braço, nas pernas, né? Existem outros tipos de neuropatias também que podem acometer você. A compressão, por exemplo, você tem perna e braço de um lado só. Quem sabe você tem alguma compressão a nível cervical? O ideal seria fazer um exame de imagem, como uma ressonância magnética, que você iria ver se tem ou não esse tipo de compressão. Sabe, uma hérnia de disco que você tem cervical, que está comprimindo aquelas raízes nervosas. Outro exame que você poderia fazer, que é muito importante, seria uma eletroneuromiografia. Que é isso? É um exame que você coloca umas agulhazinhas no trajeto dos nervos para você saber de onde é que vem aquela neuropatia. Então ele vai dizer se a neuropatia, se ela vem se é cervical, de alguma alteração cervical, como uma hérnia. Ela vai dizer que tipo, se é axonal, se não é axonal, que tipo de neuropatia você tem. E você tem que observar então isso, fazer esses exames complementares. Além disso, existem medicamentos que nós prescrevemos hoje, alguns medicamentos que podem melhorar bastante isso aí, né? E os medicamentos melhores que nós temos hoje são os medicamentos anticonvulsivantes, são os medicamentos antidepressivos, né? E até os medicamentos que se usam muito também em epilepsia. Esses medicamentos melhoram essa neuropatia. Mais interessante é que você faça esses exames complementares para que a gente diagnostique qual é a causa da neuropatia, viu? Os exames complementares e esses outros exames que eu lhe falei. Então vamos para o primeiro áudio de pergunta para o Dr. Carlos Vitorino. Bom dia. Quero fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Vitorino. Tenho 69 anos de idade, sou diabética, sou hipertensa e já tive chikungunya esse ano. Agora, doutor, eu sinto uma dormência na perna e nos braços. Aquela dormência vai subindo. Quando é com um pedacinho, aí a dormência desaparece. Eu gostaria de saber o que é, que o senhor me indica aí algum médico para mim fazer uma consulta, ou me dizer o que é. E eu também, a minha mão, os dedos não fecham. Isso aqui já vem há anos, a mão não fecha, é toda doída. Aí eu gostaria que o senhor me falasse alguma coisa, doutor. Bom, a senhora tem 69 anos de idade, não sei o seu nome, se você não falou, mas aqui é o seguinte, a senhora deve ter, a mão não fechar, talvez possivelmente algum problema reumático que a senhora tem.
algum problema reumático, as mãos não fecham, né? Que um ortopedista poderia muito bem isso aí. Essas dormências, como eu falei com a Mazé anteriormente, a senhora tem que diagnosticar. A senhora é diabética ou a senhora é hipertensa? Se for diabética, tem que tratar o diabetes. Porque como é que se fica bom da dormência do diabetes? Tratando o diabetes, controlando os níveis glicêmicos. O nosso açúcar chama-se glicose, o açúcar humano. De 65 a 99 miligramas por decilitro é normal. 65 a 99. De 100 a 125, nós chamamos de intolerância à glicose, que também é chamado de pré-diabético. E a partir de 126 nós chamamos de diabético. E sabe a da senhora, se a senhora tiver descontrolada, está dando essas dormências dos dois lados. A senhora já tem uma certa idade, 69 anos, possivelmente tem um processo reumático, e também a senhora já teve chikungunya. A chikungunya é uma doença muito horrível, é pior do que a dengue, né? A pessoa fica com dores nas articulações. Já teve um colega médico que passou 2 meses em casa sem sair, todo dolorido, dói as mãos, os braços, as pernas, tem dormência também, e acomete principalmente as articulações. E foi ficando bom com o tempo, através de medicamentos, de fisioterapia, ele foi melhorando. Hoje ele está bem, mas é uma doença grave, a chikungunya, porque traz esses problemas. Da mesma forma como a fibromialgia, né, que traz dores no corpo todo, nos braços, nas pernas, onde tiver musculatura dói. É muito comum pacientes que têm fibromialgia também, que dói o corpo inteiro e que tem que tomar medicamentos, tem que tomar biorrelaxantes para fazer isso. Eu acho que a senhora tem que pesquisar um pouco. O médico neurologista dá para ver isso aí bem direitinho e solicitar os exames necessários para que a senhora diagnostique melhor e trate a sua doença. Tem que olhar tudo, tem que olhar a glicose, como é que está o seu hemograma, o lipidograma, para ver o colesterol, os triglicerídeos, né? Às vezes pode ter deficiência de alguns elementos, como sódio, potássio, cloro, magnésio, também pode trazer isso aí. Tem que fazer, então, exames complementares para diagnosticar melhor. É verdade. Tem outro áudio, não é isso, Carlos Eduardo? Vamos ouvir também? Bom dia, Rádio Padre Inciso. Bom dia, doutor Pérez e doutor Carlos Vitorino. Vou fazer uma pergunta rápida. Eu fiz todos os exames, aí meu filho disse, mãe, peça um exame acho que de sangue, né, que eu não sei mais, não sei lá como é o nome. Aí eu fiz o exame, aí o doutor lá daquela clínica que tem, que é cartão de todos. Aí ele olhou o exame que eu fiz de sangue, tudo bem, ele passou para um sionista, mas eu perdi, não fui. Depois eu fui para outro médico, levei o exame. Quando chegou lá, ele passou remédio para pré-diabetes e colesterol. Ô, gente, eu comecei a tomar esses remédios para pré-diabetes e para colesterol, me deu logo dor de cabeça, assim, que eu tivesse bebido a noite todinha, e no outro dia amanhecia de ressaca. Atacou logo o fígado e o quê? Não vou tomar, não. Fui na farmácia, tirei a pressão normal. Ô, gente, tomei não. De jeito nenhum, e eu vou ver se eu faço outro exame para ver. Não, meu filho, eu não sinto tontura, eu não sinto dor de cabeça. Eu sou normal, eu tenho Silvino, eu tenho 66 anos, fiz agora no dia 27 de março. E um bom dia. Me responda aí, Carlos Vitorino, que significado? Silvina, a senhora é interessante. Meus exames, eu não sei nem qual foi o exame que a senhora fez, a senhora não disse, mas de qualquer forma, isso é interessante. Às vezes as pessoas sentem alguma coisa e naquele momento que faz, pode apresentar a glicose um pouquinho alta, 108, 107, 108, 110, início de pré-diabético, mas que na maioria das vezes não precisa tomar medicamento. A pessoa que tem uma glicose de 108, 109, que é a intolerância à glicose, o pré-diabético, não precisa tomar medicamento, tem que fazer a dieta, tem que tirar o quê? Tem que tirar a glicose. Glicose é o açúcar do nosso sangue. Você comer dieta, por exemplo, não comer doce de forma alguma, nada que contenha açúcar, como bolo, como refrigerantes, as massas se transformam em açúcar, que poucas pessoas sabem, mas o pão, a bolacha doce, o biscoito,
o arroz, o bolo, transforma em açúcar. Não adianta. Então, fazer a dieta, bem melhor a dieta. A maioria dessas doenças, nossas, são psicossomáticas, né? Do psiquismo sobre o soma. E depende muito do estilo de vida. Se só tiver um estilo de vida bom, a senhora comer mais verduras, comer mais frutas, carne magras, não comer comida ultraprocessadas. A senhora tem que fazer um pouquinho de caminhada, pegar um solzinho, já que o sol melhora, né? Ele faz com que haja melhor a reabsorção do cálcio, né? Pela vitamina D. Então, é mais ou menos o estilo de vida. A senhora não parece ter muita doença na sua idade, mas parece ser mais um estilo de vida. E cuidar dessa forma aí. Mas sempre fazendo exames complementares. Continue fazendo para ele observar se a senhora precisa realmente tomar o medicamento ou não. E esse negócio de fígado, dor no fígado, isso é muito comum das pessoas dizerem, eu tomo tal medicamento, atacou meu fígado. Não, o fígado não ataca o fígado. O fígado é muito difícil atacar. Isso é problema gástrico. Como o fígado, o doutor Pérez sabe, fica próximo ao estômago, o que acontece? Isso dá muita gastura, às vezes, alguns medicamentos, traz gastrite, traz azia, dispepsia, que é o abdômen distendido, e a pessoa muitas vezes confunde com problemas de fígado. O doutor Pérez deve pegar muito no consultório dele, as pessoas, eu estou com problema de fígado, Nós fazemos as enzimas hepáticas, né, que são as transaminases, né, TGO, TGP, que hoje é a ALT, AST, né, e estão normais, né, mas não é fígado, talvez é estômago mesmo, devido ao excesso de medicamento. Nós pegamos alguns pacientes no consultório com 10, 12, 15 medicamentos tomando, e isso aí dá uma interação medicamentosa grande, o indivíduo fica com esse problema de distensão abdominal, tudo. Mas a senhora está certa, eu acho que é mais um estilo de vida. A senhora não é tão doida assim como a senhora falou. É mais um estilo de vida. Melhore e a senhora vai melhorar também. É isso mesmo, doutor Carlos Vitorino. A gente recebe o pessoal dizendo que está doente do fígado, ainda bem que não está. A maioria realmente tem nada a ver, a má digestão com o fígado. É problema de esôfago, estômago, intestino, gás, nervoso, um monte de coisa. Mas, ainda bem que não é fígado, porque fígado é pé na cova, viu? Fígado, o cabo não vive 20 anos, não vive nem 10. Doenças do fígado são gravíssimas. Mas o fígado é muito forte, dificilmente ele adoece, né? Precisa muita cachaça, né? Todos os medicamentos, a maioria dos medicamentos são metabolizados no fígado, né? Então, com aquelas enzimas, né? E outra que o fígado é assim, quando não é cirrose, ele está ruim, a pessoa está toda amarelo, né, por causa do fígado doente, mas aí quando você tira a causa, a pessoa melhora. Você tira o remédio, melhora, tira o chá que está fazendo mal, melhora. Exatamente. Tira o vírus que está fazendo mal, melhora. Agora, quando é cirrose, meu amigo, só tem que ir para um transplante de fígado em capital. Exatamente. É o álcool, né? Que muitos jovens estão tomando aí muito, sem ter noção disso aí, do futuro, né? Porque o fígado é importante, porque quase tudo que nós nos alimentamos passa pelo fígado, grande maioria dos medicamentos e alimentos também, né? Então nós temos que ver que, e só quando ele está muito ruim, com as enzimas hepáticas muito elevadas, TGO, TGP, o gama-glutamiltransferase, então isso aí é que quando você faz uma tomografia, uma ressonância magnética, que está tudo lobulado, né? Tá? Então você começa a ver que o problema realmente é do fígado, mas o fígado é muito forte e a maioria das doenças que as pessoas falam que é do fígado, como diz o doutor Péricles, não é da má digestão, do estômago, do esôfago mesmo, distensão abdominal. Exatamente. Agora a dona Cecília, nossa amiga daqui da rádio, ela deseja um bom dia para você também, dona Cecília. Ela diz que é obrigado pelo excelente programa, a gente que agradece. Ela faz a pergunta ao Dr. Carlos Vitorino sobre podas neuronais. Podas neuronais. Essas podas acontecem realmente? Como acontece? Todas as pessoas passam por essas podas? Ou tem grupos específicos que passam por essas podas? Dr. Carlos Vitorino. Olha, dona Cecília, um bom dia para a senhora, um bom domingo. Essas podas neuronais, a senhora gostaria de me explicar melhor o que seria podas neuronais, que são palavras que a gente não vê muito em neurologia. O que seria podas neuronais, mais ou menos? Quais são os sinais que a senhora sente sobre isso aí? Você sabe
doutor Pérez, que são podas neuronais, mais ou menos, o que ela quer dizer? Eu tive curiosidade, dei uma olhadinha aqui, aí disse que é um processo que ocorre no cérebro que resulta da redução do número total de neurônios e sinapses, como cortes, que pode ocorrer ao longo da vida, mas é mais intenso no início, na pediatria e na adolescência. Exatamente. Pode ser uma doença congênita, né, que traz esses problemas, né? Uma redução, o que nós vimos mais na neurologia, uma redução do volume do cérebro, uma redução volumétrica do cérebro, que pode acontecer em algumas crianças, né? Que pode ser tanto no feto, como também na hora do parto, né? Nos chamados tocotraumatismos. As crianças nascem com problemas que são congênitos. Alguns ficam até com paralisia cerebral e ficam com problemas de cognição, tem retardo mental, às vezes tem crises convulsivas. Mas na idade adulta, o que nós vemos mais com o tempo são a diminuição do tamanho do cérebro. Tem pessoas, nós vimos pacientes até com mais de 80 anos de idade, 90, com o cérebro bem, para a idade dele. Mas tem pessoas que chegam com um pouco mais de 50 anos de idade que o cérebro já está bastante diminuído. Não se sabe qual é a causa. Hereditária? Talvez sim, mas já tem pessoas que têm, principalmente nos lobos temporais. Existem essas podas, essa diminuição do tamanho do cérebro, e que são o local onde nós temos nós temos a memória. Os lobos temporais, nós temos as regiões chamadas de hipocampais, que são locais que retêm a nossa memória. Todos os indivíduos que começam a ter problema nesses locais, começam a ter também problemas de déficit de memória, né, de esquecimento, e que isso pode agravar com o tempo. E pode ser visto através de alguns exames. Não existe um exame, assim como eu falei, um exame marcador biológico, mas existem alguns exames que dão uma dica, como, por exemplo, o PET scan, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, que vai falar sobre o metabolismo naquela região, como é que está o metabolismo, quando ele está diminuído é porque tem algum problema ali. Está havendo morte daqueles neurônios que fabricam, por exemplo, a acetilcolina. Nós fazemos a ressonância magnética, tem uma sequência dela, que é a sequência coronal, que passa exatamente em cima da região hipocampal. Então nós observamos que já existe uma certa diminuição do hipocampo, então o indivíduo pode ter já esse problema, não é? Então é mais ou menos isso aí que nós temos. Temos que fazer exames complementares para diagnosticar esses problemas. É muito interessante, né? Por isso que quando uma pessoa tem um problema de saúde, ou descobre, ou recebe um diagnóstico de imagem, ou seja qual for, tem que procurar um especialista, né? Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. Carlos Vitorino, qual o local que ele atende, quando é que uma pessoa que está prestando seus serviços profissionais lhe procura? Endereço, telefone, redes sociais? Olha, doutor Pérez, eu estou atualmente na Avenida Leandro Bezerra. Local onde eu me criei ali perto, né? Perto da Praça do Socorro. Ali, quando criança, aquela rua chamava-se Rua do Salgadinho. Né? Aquela rua que todos vão ao Horto, né? Isso. Querem subir ao Horto para depois passar pelo Salgadinho subindo. Hoje aquela Salgadinho é um bairro. Em frente ao Memorial. Né? Hoje ela é um bairro grande, é uma rua dupla. A minha clínica fica ali na Avenida Leandro Bezerra, número 83, atrás do Memorial Padre Cícero e do Grupo Padre Cícero, né? Perto do Hospital São Vicente. Então aquela é a nossa rua. E nossos telefones... Capela, né? Capela São Vicente. Capela São Vicente. Hospital não. Capela, é Capela. Isso. Então... Telefone? Nós temos o telefone fixo, que é o 3511-2178. 88 é o nosso DDD, né? Da nossa região. 3511-2178. E temos o nosso WhatsApp, né? Que é o telefone que nós atendemos, que é o 988790108. E temos também nosso Instagram, Dr. Carlos Vitorino Neuro. Você colocando aí, você vai ver, nós colocamos lá muitos lives sobre alguns tipos de doenças, né? Falamos sobre doenças que acometem muitas doenças neurológicas e também geriátricas, né? Estamos à disposição. Muito bem, é o Dr. Carlos Vitorino, médico neurologista geriatra, que gentilmente aceitou vir mais uma vez na Rádio Padre Cícero
falar sobre essa questão dos direitos dos idosos, né? E também a questão da saúde dos idosos. Então ele veio aqui e vai agora se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero com suas considerações finais sobre manter a saúde que temos para evitar adoecer facilmente fazendo coisas que não devemos. Como é essa história de prevenção, doutor Carlos? Olha, esse histórico começa desde pequeno, né? Começa em casa, com os próprios pais, né? Nós vemos até crianças obesas, né? Os pais obesos, as crianças obesas, quer dizer, eles têm que observar que a criança, desde aquela idade, ela tem que começar já a fazer uma certa dieta, não pode comer muito doce, nem massas, que elas vão engordar e vai aumentar os seus triglicerídeos, colesterol. Hoje, eu tenho colegas cardiologistas que eles têm crianças lá, já com pressão alta, com colesterol alto, triglicerídeo alto. Então, à medida que nós vamos crescendo, chegando na adolescência, vamos mudar nosso estilo de vida. Vamos ter uma vida saudável, vamos fazer bastante exercício, que como você falou no começo do programa, o ser humano foi feito para caminhar, não é? Não pode ficar parado. Tem que fazer exercícios, nós temos que ter uma dieta equilibrada, desde pequeno, não beber, se beber moderado, não fumar de forma alguma, drogas de forma alguma, que hoje nós temos muitas drogas na nossa região, né? Dormir bem à noite. Muitas garotas vão ao nosso programa, as mães levam alguns filhos que passam a noite toda com no laptop, no celular. Isso aí não é bom. Tem que ter uma média de 8 a 9 horas por dia de sono bem, entendeu? Uma vida bem regrada. E isso sim é que é importante para que nós tenhamos uma vida bem melhor e isso aí que faz com que nós não tenhamos algumas doenças graves. Então, o estilo de vida tem que começar muito cedo para que nós tenhamos uma vida muito boa, né? E a todos nós, e a você, doutor Périx, eu agradeço bastante por essa oportunidade, ao Carlos Eduardo aqui na nossa mesa, e também aos nossos queridos ouvintes da FM Padre Cícero. Um abraço a todos e um bom domingo. Oh, beleza. Muito obrigado mais uma vez, doutor Carlos Vitorino. Obrigado, Carlos Eduardo. Você, ouvinte da FM Padre Cícero. Vocês vão ficar agora com a missa Santuário Sagrado Coração de Jesus, né? Missa hoje e transmitida pela Rádio Padre Cícero. E próximo domingo, se Deus permitir, mais um programa Dicas de Saúde, né? Talvez até em outro formato devido às questões de férias, de licenças aqui do pessoal. A gente vai ver uma maneira de não parar o programa, né? Vamos continuar todo domingo, se Deus permitir, e desejo a vocês uma semana cheia de Deus, de paz, de amor. Cuidado nas queimaduras, das fogueiras, dos fogos e artifícios, mas desejo para vocês felicidade, né? Abraço para todos.